Antes da segunda vinda de Cristo, a humanidade experimentará um período de enorme tribulação, como descrito em detalhes no livro de Apocalipse. Este período é marcado pelos 7 julgamentos das trombetas. Durante este tempo, a terra será assolada por calamidades sobrenaturais, resultantes diretamente da ira divina. A primeira trombeta traz destruição sobre a vegetação, a segunda destrói os mares e suas criaturas, a terceira trombeta envenena rios e fontes de água. Estes são apenas os primeiros eventos de uma série que culminam na desolação global, e ainda assim, a humanidade continua a resistir ao arrependimento e ao retorno para Deus. No capítulo 9 de Apocalipse, após o toque da quinta e sexta trombetas, criaturas demoníacas são soltas para atormentar a humanidade, e um exército de 200 milhões de cavaleiros destrói 1/3 da população mundial. Mesmo diante de tamanha devastação, vemos no versículo 20 que o restante da humanidade, que não foi morto por essas pragas, não se arrependeu do trabalho de suas mãos. Esse endurecimento espiritual é um testemunho do estado pecaminoso em que a humanidade se encontra, onde mesmo após testemunhar eventos sobrenaturais de julgamento, as pessoas continuam a se recusar a se voltar para Deus. Esse é o primeiro ponto importante que precisamos observar: o endurecimento do coração humano. Um dos maiores desafios no entendimento desse período de tribulação é o conceito de endurecimento espiritualismo. É difícil para muitos crentes entenderem como as pessoas podem ser tão insensíveis ao chamado ao arrependimento, mesmo diante de julgamentos visíveis e catastróficos. Mas o que observamos no texto bíblico é que, quanto mais longe as pessoas se afastam de Deus, mais endurecidos seus corações se tornam. Como ilustrado em Êxodo 7-12, o faraó do Egito viu repetidamente os sinais e milagres de Deus por meio de Moisés e Arão, mas ele continuou endurecendo seu coração. A rejeição contínua do chamado ao arrependimento cria uma barreira espiritual que só cresce com o tempo. Essa insensibilidade ao espiritual é um ponto crucial para entender os dias atuais, nos quais as pessoas se afastam progressivamente de Deus. Mateus 24:12 nos alerta: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriamento é gradual, mas devastador. Um mundo que se afasta da verdade de Deus se torna cada vez mais cego às coisas espirituais, e isso resultará na aceitação das mentiras do inimigo e da apostasia, que veremos mais adiante. O que estamos vendo hoje no mundo é um reflexo do que está por vir. A cultura moderna exalta a autossuficiência, o materialismo e a relativização da moralidade. Como descrito em Romanos 1:18-32, quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus, ele as entrega a seus próprios desejos depravados. Isso resulta em uma sociedade que celebra o pecado em todas as suas formas, desde a imoralidade sexual até a idolatria, o hedonismo e a corrupção. Vemos isso claramente em nossos dias, onde comportamentos que antes eram considerados imorais agora são amplamente aceitos e promovidos. No Apocalipse 9, vemos a extensão desse comportamento. As pessoas não se arrependem de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e roubos. Esses atos de rebeldia contra Deus se tornam normais, e a cultura os aceita como parte de um estilo de vida moderno e progressista. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, quanto mais as pessoas rejeitam Deus, mais elas se entregam ao pecado, e mais difícil se torna retornar à luz. Agora, um dos aspectos mais dolorosos e preocupantes desse cenário é a apostasia, ou seja, o abandono da fé. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre o perigo de se afastar de Deus, como vemos em 2 Tessalonicenses 2:3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse versículo aponta para um grande afastamento da fé que precederá o retorno de Cristo. A apostasia pode ocorrer de forma lenta e gradual, assim como um navio que, sem uma âncora, começa a derivar lentamente para longe de seu destino. Essa deriva espiritual pode começar com algo simples, como negligenciar a oração diária ou a leitura da palavra de Deus. A cada pequena escolha de se afastar da presença de Deus, a pessoa se aproxima mais de um estado de indiferença espiritual, e essa indiferença pode eventualmente se transformar em rejeição completa da fé. Hebreus 2:1 nos adverte: por isso, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Isso destaca a importância de estarmos sempre vigilantes em nosso relacionamento com Deus. Mas não se trata apenas de uma questão individual. A apostasia também pode se manifestar em grande escala, como vemos hoje em muitas igrejas e denominações. Há um crescimento alarmante de falsos ensinamentos e doutrinas enganosas que seduzem os crentes, afastando-os da verdade de Deus.
Essas falsas doutrinas oferecem um evangelho distorcido, focado em prosperidade material e gratificação pessoal, em vez de arrependimento e santidade. 2 Timóteo 4:3-4 diz: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não ouvirão a verdade, voltando às fábulas. Os falsos ensinamentos são uma ferramenta poderosa que o inimigo usa para desviar os crentes. Vivemos em uma era de informação, onde é fácil encontrar pregadores e mestres que parecem confiáveis, mas que ensinam doutrinas errôneas. Em vez de pregar o arrependimento e a necessidade de uma vida santificada diante de Deus, esses falsos mestres promovem mensagens de autoajuda, bem-estar e prosperidade e materialismo. Esses ensinamentos podem ser atraentes porque parecem oferecer uma solução fácil para os problemas da vida, sem exigir sacrifício ou mudança real. Mas o perigo é que esses ensinamentos afastam as pessoas da verdade de Deus e as levam a um falso senso de segurança e espiritualismo. 2 Pedro 2:2.1 nos alerta que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras. A grande tragédia que vemos descrita em Apocalipse não é apenas a recusa da humanidade em se arrepender, mas sua voluntária aceitação da mentira. No final dos tempos, o mundo não será apenas indiferente à verdade de Deus, mas ativamente rejeitará essa verdade e abraçará a mentira. Essa troca entre verdade e mentira é um tema crucial que Paulo aborda em 2 Tessalonicenses 2:9-12, onde ele fala sobre o surgimento do homem da iniquidade, o anticristo. Ele diz que aqueles que perecem o fazem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia uma operação do erro, para que creiam na mentira. Esse é um conceito assustador, a ideia de que Deus permitirá que aqueles que persistentemente rejeitam a verdade sejam entregues ao engano. Isso não é um ato de crueldade da parte de Deus, mas um julgamento justo. Quando uma pessoa ou sociedade rejeita continuamente a verdade de Deus, elas se abrem para a influência do engano satânico. Romanos 1:28 reflete essa realidade, dizendo que como não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Nos dias de hoje, podemos ver os sinais dessa grande troca entre verdade e mentira em muitos aspectos da sociedade. A verdade bíblica é constantemente atacada e distorcida. Os valores morais e espirituais são relativizados, e muitas pessoas preferem acreditar em uma verdade conveniente que lhes permita viver de acordo com suas paixões e desejos, em vez de abraçar a verdade que os chama ao arrependimento e à mudança. Outro aspecto essencial que precisamos discutir é o perigo da complacência e espiritualismo. Muitas vezes, o afastamento de Deus não acontece de uma só vez. É um processo lento, uma deriva gradual. Imagine um barco que, sem âncora, começa a se afastar imperceptivelmente da costa. Quando alguém finalmente percebe, já está longe demais para retornar facilmente. Essa é uma das maiores ameaças à fé nos últimos dias. Complacência espiritual ocorre quando as pessoas se tornam apáticas em relação a seu relacionamento com Deus. O fervor e o zelo que uma vez tinham pela oração, pela leitura da palavra e pela comunhão com outros crentes começa a diminuir. Elas podem continuar indo à igreja, mas o coração está distante. A fé se torna uma rotina, uma formalidade. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre o perigo da complacência. Apocalipse 13:15-16 nos dá o exemplo da igreja em Laodiceia, que foi repreendida por ser morna. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A complacência é um terreno fértil para o engano e a apostasia. Quando uma pessoa não busca mais ativamente a Deus, ela se torna vulnerável a influências externas. Jesus nos adverte em Mateus 24:42-44 para vigiar, porque não sabemos a hora da sua volta. O ato de vigiar implica estar espiritualmente alerta, com nossos corações e mentes focados em Cristo. Nos tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo, a igreja precisa estar mais vigilante do que nunca. Precisamos estar atentos à nossa própria condição espiritual, sempre perguntando a nós mesmos se estamos realmente andando perto de Deus ou se estamos permitindo que o mundo e suas distrações nos afastem lentamente. Em tempos de tribulação e apostasia, a oração e a santificação tornam-se absolutamente essenciais. A oração é o canal pelo qual nos conectamos com Deus, ouvimos sua voz e pedimos sua proteção e orientação. 1 Tessalonicenses 5:17 nos instrui a orar sem cessar, e Filipenses 4:6-7 nos lembra de apresentar tudo a Deus em oração, para que sua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus.
Além da oração, somos chamados a uma vida de santificação. Hebreus 12 e 14 nos exorta a buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é apenas sobre evitar o pecado, mas é sobre dedicar nossas vidas a Deus em todas as áreas. É um processo contínuo de transformação, onde nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Nos tempos da tribulação, apenas aqueles que estão selados por Deus estarão protegidos dos julgamentos demoníacos. Este selo é um símbolo de que pertencemos a Deus, e essa pertença é garantida quando vivemos em santificação e intimidade com Ele.